Olá a todos, cá estamos para mais uma aula de Ciências Naturais e Físico-Química de 9º ano. E hoje vamos falar de ligação química. Ora, apagar aqui. E a pergunta que se coloca é, como é que os átomos ficam mais estáveis? Nós sabemos, isto está aqui uma caricatura para nos mostrar que há átomos que pela sua distribuição já são muito estáveis, que é o caso, por exemplo, dos gases nobres. As distribuições eletrónicas que eles apresentam já lhes configuram uma grande estabilidade. Mas outros há que têm falta de eletrões, como é o caso aqui deste boneco. Ele tem falta de eletrões, ele não está estável porque ele precisava de mais eletrões para estabilizar. Acontece o mesmo com este, que não tem falta, mas que tem eletrões a mais. Portanto, como é que estes átomos, que aqui estão representados por estes bonecos, poderão estabilizar? Ora, eles vão tentar essa estabilidade através, precisamente, da ligação química. E que tipos de ligações existem? Há 3 tipos de ligação química. A ligação iónica, a ligação metálica e a ligação covalente. Ora, pelo próprio nome vocês veem já, a ligação iónica é uma ligação entre íons. Então, é uma ligação entre átomos de metais e átomos de não metais. Já a ligação metálica é uma ligação entre átomos de metais. Portanto, são todos átomos de metais. E a ligação covalente, que hoje só vamos abordar e que depois estudaremos em próximas aulas, é uma ligação que se vai estabelecer entre átomos de não metais. Portanto, 3 tipos de ligação. Vamos olhar um pouco para a ligação iónica. Mas antes disso, relembrar, se o átomo quer ficar estável, ele quer adquirir a configuração de estabilidade. Que configuração é essa? É a configuração que os gases nobres têm. Portanto, os gases nobres têm distribuições eletrónicas de estabilidade. Ora, para terem essa distribuição semelhante a um gás nobre, os outros átomos vão procurar cumprir as regras de estabilidade. E vão procurar cumprir a regra do octeto, ficar com 8 eletrões no último nível que têm preenchido, ou seja, o nível de valência, ou, no caso de só terem o nível de valência ser o nível 1, eles ficarem com 2 eletrões e cumprirem a regra do dupleto. Ora, vamos então começar a abordar o primeiro tipo de ligação, a ligação iónica. Já sabemos, se é uma ligação iónica, é uma ligação entre íons. Mas cuidado, tem que ser íons que têm carga simétrica ou carga oposta. Isto quer dizer, um é positivo e o outro é negativo. Ora, vamos pegar aqui neste íon que aqui está, temos aqui o íon sódio e está aqui o íon sódio e o íon cloreto. Ora, deste lado eu tenho o esquema do átomo de sódio. O que vai acontecer, e nós já vimos em várias aulas, é que o átomo de sódio vai dar o eletrão ao átomo de cloro. E, ao fazer isto, fica com uma carga negativa a menos, portanto, forma um íon positivo ou cation, o íon sódio, e o cloro, ao receber esse eletrão, passou a ter 8 no último nível e formou o íon cloreto, que é o íon que aqui está. Portanto, ao acontecer ao um dos átomos, ao átomo de sódio, ceder o eletrão ao outro, o que vai acontecer é que ele estabelece uma interação. Porque uma partícula fica positiva, a outra fica negativa e automaticamente ocorre uma atração entre cargas. Chamamos nós isto uma atração eletrostática. Portanto, geram-se forças entre cargas positivas. Estas ligações são muito fortes. Ora bem, reparem nisto. Então eu posso ter uma situação de ter um íon positivo ligado a um negativo, que por sua vez vai atrair outro íon positivo, o positivo atrai outro negativo e vai formar uma estrutura em rede. Estamos a ver aqui uma malha em rede a 2 dimensões, mas esta malha pode ter 3 dimensões e ser tridimensional. E então nós vamos obter algo como o que está aqui representado nestas imagens. São cristais. Portanto, a ligação iónica vai-me ligar a 3 dimensões, estruturas em que eu vou ter íons negativos ligados a íons positivos. Sempre um ao lado do outro. Se vocês conseguirem visualizar, vão ver que isto dá uma estrutura. No caso deste sal
que conhecem muito bem. Este sal que nós chamamos o NaCl é o vulgar sal de cozinha com que temperamos a comida. É o cloreto de sódio. Portanto, os cristais do cloreto de sódio, que nós temos no saleiro, são cubos perfeitos de ligações entre íons de carga oposta. Reparem, isto é uma fotografia de um cristal, é sal de rocha, mas é cloreto de sódio. Portanto, temos aqui o NaCl, portanto é o cloreto de sódio, e que quando é sal de rocha também é conhecido pelo nome de halite. Portanto, e forma cubos perfeitos. Nesta imagem aqui ainda vêem melhor os cubos sucessivamente colocados e a formar uma estrutura parece um jogo de cubos em que eles estão todos juntos. Portanto, são cubos perfeitos o sal cloreto de sódio. Nesta imagem, já um bocadinho não tão bonita, mas o que é que ela está a mostrar? Um modelo que eu trouxe aqui para vocês verem, eu não sei se conseguem aqui apanhar, portanto, o cristal é feito com bolinhas de plasticina e palhinhas e a ideia é tridimensionalmente vocês verem a verde os íons cloreto e a vermelho os íons sódio. Portanto, e forma um cubo perfeito. É algo que, tendo plasticina, palitos ou palhinhas, são modelos que facilmente vocês conseguem construir. Portanto, isto para demonstrar que temos uma estrutura tridimensional do cloreto de sódio. Ora, este é outro cristal, é outro cristal iónico, portanto também temos aqui ligação iónica. É a gipsita. A gipsita é conhecida como a pedra de gesso. É sulfato de cálcio. Esta forma que aqui está é sulfato de cálcio. E esta indicação da água significa que é sulfato de cálcio que tem água, está hidratado. Não forma cubos perfeitos, mas eu vou tentar aqui aumentar esta imagem para vocês verem. Ela forma é uma estrutura em que todos os lados são diferentes. Portanto, esta largura aqui, desculpem, esta largura aqui é diferente deste comprimento e desta altura. Portanto, a gipsita é um cristal muito especial e vocês já vão ver que ela tem muita importância, não é muito bonita, mas também tem importância no uso do sulfato de cálcio. E aqui outro exemplo de gipsita, um exemplo especial que as pessoas gostam de usar como decorativo, é a chamada rosa do deserto. É uma gipsita, tem outros componentes, portanto tem sulfato de cálcio, também hidratado, mas ela forma-se em solos arenosos, especialmente no deserto, portanto em areias, e vai formando estas lâminas e crescendo. Tem esta coloração devido à presença de outros elementos. Mas é também um sal conhecido como um sal complexo de gipsita. Porquê é que eu falei das gipsitas? É que entre 2004 e 2019 esteve em Marte uma sonda chamada Opportunity, a oportunidade. E o que é que ela andou a fazer? A sonda foi enviada para Marte para fazer pesquisas geológicas, para conhecer o Sol marciano. Encontraram na sua pesquisa, portanto, enquanto a sonda esteve a funcionar, encontraram gipsitas. Portanto, cristais iónicos como aquele que vocês acabaram de ver. E o que é que isso me leva a concluir e o que é que a NASA deu como novidade de que poderia-se concluir? É que os cristais formam-se em meio aquoso, em água. Portanto, isto poderá ser uma evidência de ter existido água na superfície do planeta Marte. Só por curiosidade, a Opportunity teve o nome devido a um concurso em que uma menina de 9 anos ganhou, porque escreveu um poema e foi ela que ganhou. Portanto, foi um concurso aos jovens das escolas americanas para dar-lhe o nome. E foi ela que deu o nome a duas sondas, a Opportunity e o Spirit. Esta sonda começou a trabalhar, ela chegou lá mais em 2003, mas começou a trabalhar em 2004. E depois, em 2018, deixou de se conseguir comunicar com ela. Ela ou teve um acidente, ou avariou, não sabemos, mas a partir de 2018 não foi possível comunicar. Portanto, em 2019 acabaram as tentativas de se tentar comunicar com esta sonda, porque ela funciona num regime de robótica. Portanto, ela é telecomandada e enviava informações de tudo aquilo que fazia de pesquisa geológica. 2018 deixou de comunicar, 2019 foi dada como encerrada. Daí aparecer ali a data de final.
Agora, quando eu penso em cristais iónicos, em sais, que são cristais iónicos, eu estou a pensar em dissoluções também, porque eu junto o sal à água e vocês sabem que o sal se dissolve. Como é que é esse processo? Neste vídeo que aqui está, que foi cedido pela Casa das Ciências, vou aqui clicar, ver se ele está a funcionar. Ora, cá vai aparecer. Vocês vão ver a dissolução. O que é que acontece quando eu ponho o sal na água? Reparem, ele vai pôr ali o título. E nesta dissolução do sal em água, isto é uma animação, portanto, o processo é um processo simples. Ele mostra aqui na animação o colocar do sal de cozinha que nós temos em casa dentro de um recipiente. Vê-se aqui mal, mas já vão ver melhor o cristal do cloreto de sódio, tal como o nosso modelo. Cá estão, são cúbicos os cristais. A junção da água. E agora reparem no que vai acontecer. As moléculas de água vão começar a atacar o cristal. O que é que isto quer dizer? Elas vão começar a rodear cada um dos íons, vocês já vão ver na imagem, vão começar a rodear cada um dos íons e vão retirando daquela estrutura cristalina os íons. Elas posicionam-se de maneira a que arrancam do cristal cada um dos íons e dissolvem-nos. Isto é um processo de dissolução. Portanto, e aqui nesta parte de vídeo vocês veem o cristal de sal cada vez a ficar mais pequeno. Portanto, é a separação. É como se eu pegasse aqui no meu modelo e agora começasse a retirar os íons e a partir as ligações e a separá-los e a colocá-los em água. Ora, aqui parar. Ora, estivemos a ver ligação iónica. Recordam-se, ligação iónica é a ligação entre metais e não metais. Agora vamos passar para a segunda ligação que nós falámos, que era a ligação só entre átomos de metais, a chamada ligação metálica. Portanto, vimos iónica, agora metálica. Ligação metálica, só temos átomos de metais. O que é especial na ligação metálica? O que é especial na ligação metálica é que os átomos dos metais, o cerne, o interior, fica fixo e ligado. E à volta dos cernes dos átomos, os eletrões de valência vão circular, vão se movimentar. Porque é característica dos metais que os últimos eletrões, os eletrões de valência, saem com facilidade. Ora, é isto uma das principais características da ligação metálica. Os cernes estão ligados. Desculpem, eu acho que andei. Bem, andei. E cá está. Portanto, vocês veem os cernes e os eletrões a movimentarem-se. Nós usamos até a expressão quando temos estes eletrões em movimento à volta dos núcleos, dos cernes dos átomos, chamamos até que é um mar de eletrões. É uma expressão que utilizamos para representar o movimento dos eletrões. Agora, eu queria que vocês imaginassem o seguinte. Uma pilha. Vocês conhecem, eu vou aqui desenhar uma pilha e vocês sabem que as pilhas têm um polo positivo e um polo negativo. E o que eu quero que vocês imaginem é, vamos pegar numa pilha e vamos ligar com um fio de cobre um polo ao outro. O que é que vai acontecer? Vai acontecer qualquer coisa, vou gastar a pilha, pois é. Ora, reparem no que é que vai acontecer. Neste esquema que aqui está representado, eu tenho o fio aqui representado como se fossem 4 átomos. A gente sabe que tem mais, mas vamos pensar que são 4 átomos. Então, reparem, tenho o polo positivo nesta placa que aqui está, da pilha, e o polo negativo aqui representado. Quando eu ligo o fio, o mar de eletrões em que eles se movimentavam de uma forma aleatória vai ter um movimento ordenado. O eletrão pouco preso, portanto, o eletrão no seu mar de eletrões que circula aqui entre os átomos, portanto, temos os eletrões em movimento. O eletrão, ao sentir que há uma placa onde ele está a fazer falta, porque é uma placa positiva, o eletrão vai ser atraído e vai neutralizar uma das cargas positivas do polo da pilha. O que é que acontece? No fio de cobre, podia ser o fio de cobre, este átomo que aqui está passou a ter só aqui o cerne. O cerne é positivo. O eletrão que está ao lado vai sentir e vai saltar para aqui. Deixou este aqui sozinho com positivo. Então o eletrão do lado salta. Vai acontecer agora o mesmo com este. Salta para aqui. Ora, esta placa que aqui está, que é o outro polo da pilha, tem excesso de eletrões. Ao sentir que este primeiro átomo está positivo, que já não é átomo, é íon,
vai saltar. Ora, o que é que eu gerei com este movimento? Se eu fosse mais rápida, vocês iam. Gerei uma corrente de eletrões, uma designada corrente elétrica. Portanto, um fenómeno de corrente elétrica, no fundo, é o movimento ordenado dos eletrões que vão desde o polo negativo ao polo positivo. Este sentido que eu acabei de referir, em que os eletrões vão do polo negativo ao polo positivo, é designado o sentido real da corrente. E que vocês falaram na física. Ora, reparem, então aqui está, numa animação, esse movimento. Na ligação metálica, o facto de existirem estes eletrões, o mar de eletrões à volta dos cernos, que, como eles estão um pouco aprisionados e se mantêm entre os cernos, eles, ao se aplicar uma diferença de potencial, eles vão se movimentar do polo negativo para o polo positivo que está a ser aplicado, por exemplo, como se viu ali naquele exemplo de uma pilha. Ora, outra característica da ligação metálica, não se vê aqui o nome todo, não sei se está aqui escondido, está ali, ligação metálica. Outra propriedade importante, que nós também já falámos, é a maleabilidade. E, deixa eu ver se ela aqui funciona, já vai aparecer. A maleabilidade é importante porque, reparem, aqui vê-se algumas imagens de metais. Porquê que a ligação metálica permite aos metais serem maleáveis? É que, vou parar aqui só um bocadinho o vídeo, aqui em baixo, reparem, só andar aqui um bocadinho para trás. Ele já volta ali ao sítio, vocês já vão ver. Reparem no que é que acontece. Quando, eu queria que parasse, mas ele está aqui, desculpem. Só aqui, parar aqui nesta imagem, já consegui. Reparem no que é que acontece. Quando o martelo amassa o metal, os núcleos nunca vão estar em contacto. Como o mar de eletrões tem muitos eletrões à volta, os núcleos nunca estão em contacto direto. Portanto, não se exercem forças repulsivas entre os dois núcleos e não quebra. Portanto, o mar de eletrões tem a grande função de evitar repulsões entre os núcleos. Eles vão se colocando à volta, mas nunca levam a que o material se quebre. E daí nós dizemos que eles são maleáveis. Portanto, a propriedade de ser maleável está diretamente associada à presença destes eletrões que vão protegendo os núcleos. Aqui, para continuar o vídeo, vocês veem que o metal foi amassado e aqui um exemplo de se tirar partido da maleabilidade dos metais, que é uma peça que aparece agora aqui na imagem, que é uma peça em ouro, em que o ouro é um dos metais mais maleáveis. Outra propriedade importante que nós também já falámos quando estudámos os metais é a ductibilidade. Ora, a ductibilidade é uma propriedade de eu poder esticar e formar fios dos metais. Reparem no que acontece aqui. O metal vai a uma máquina extrusora e ele não vai partir porquê? Porque os núcleos vão se colocando, vão sendo pressionados para um tamanho menor, mas os eletrões continuam no meio e diminuem as repulsões. Isto é o exemplo de um fio de platina que é dos mais dúcteis. Estes vídeos que vocês estão a ver é do projeto Socrática, é um projeto de vídeos que podem encontrar se pesquisarem, que tem vídeos muito curiosos. O brilho metálico, da mesma maneira, só opcional, o brilho metálico está associado aqui também aos tais eletrões, ao mar de eletrões. Ele incide nos eletrões, quando a luz incide, eles absorvem a radiação e depois refletem-na, libertam-na quando voltam ao estado de menor energia, ao chamado estado fundamental de energia. Portanto, o que nós vemos, o brilho metálico, sempre tivemos a falar nas aulas, ser característica dos metais, tem a ver com esta possibilidade que os eletrões dos átomos dos metais têm de refletir a radiação absorvida. Ora, hoje vamos só falar, nós falámos ligação iónica, a ligação entre átomos de metal e não metal. Portanto, quando estávamos a falar de, quando eu tenho um metal e um não metal, eu falo de ligação iónica. Quando eu tenho metal e metal, quando só tenho átomos de metais, falo de ligação metálica. Então falta-me a situação de ter dois átomos de não metais. Portanto, nesta situação em que eu só tenho átomos de não metais, como é que os átomos resolvem?
a sua situação para estabilizarem. Reparem, no metal e não metal é fácil, porque os metais têm tendência a dar eletrões, os não metais têm tendência a recebê-los. Então, forma íon positivo, forma íon negativo e ligam-se por forças eletrostáticas, como o modelo que vocês viram aqui. Agora, nos metais também vimos, eles ligam-se os cérnios e os eletrões movimentam-se facilmente. Os não metais? Ora, os não metais não conseguem arrancar os eletrões uns aos outros, até porque muitas das moléculas que nós falamos dos não metais são moléculas com átomos iguais. Eles não têm força, um não tem força em relação ao outro, como é o caso da molécula de H2, ele não tem força, um, para arrancar o eletrão ao outro. Então eles têm que arranjar uma situação intermédia, que não é arrancar os eletrões como na iónica, não é ter os eletrões completamente livres como na metálica, é uma situação de partilhar eletrões. E, portanto, a ligação covalente vai se caracterizar pela partilha dos eletrões de valência. Mas isso vamos ver depois numa próxima aula. Ora, agora eu queria lançar-vos o desafio. E este desafio hoje é um pouco arrojado. Eu própria estou a fazê-lo e já vos vou mostrar. O desafio que eu vos quero lançar hoje é fazermos crescer um cristal. Fazer crescer um cristal é um processo simples, mas é preciso ter algum cuidado. E a sugestão que eu vos faço é arranjarem um copo em casa, deve ser, porque ajuda à visualização, um copo que seja transparente e incolor, para verem bem o que é que vai acontecendo cá dentro. Coloquem cerca de meio, 3/4 do copo, cerca de 100 ml de água. Ponham quente, não a ferver, não precisa de ser água a ferver, que seja quente, porque vai facilitar a dissolução do sal. E dissolvem lá 4 colheres de sopa de sal de cozinha, do vulgar sal que a gente tem em casa. Dissolvem, mexem bem, com água um pouquinho quente e deixam estar. Depois, reservam a solução e não lhe mexam muito, portanto, que ela fique sossegada. Preparam esta solução e a seguir vão fazer um trabalho que é preciso paciência, que é, vão prender numa linha uma pedra de sal. Portanto, vão ao saleiro, retiram o sal, metem em cima da mesa e vão com uma linha daquelas de cozer prender. Deixam, como eu vos disse, a solução bem sossegada e bem tranquila. Reparam, eu pus aqui, isto foi tirado, portanto é uma imagem, não é minha, mas vê-se, o cristal é grande. Vocês aqui dizem, esse cristal é grande, eu consigo facilmente fazer um lacinho e prender com fio. Mas num cristal dos mais pequeninos que a gente tem no saleiro, com calma e paciência, consegue-se, porque eu consegui, vocês conseguem de certeza. Portanto, fazem um lacinho e prendem um cristal de sal. Depois de prenderem o cristal no fio, vocês vão pendurar a solução, não se esqueçam, tem que estar já arrefecida, tranquila, sem movimento. Vão pendurar o cristal dentro da solução. Com uma mola da roupa, ou aqui com um palito, com um lápis, com aquilo que vocês virem que mantém o cristal sossegado dentro da solução. E a seguir, portanto, aqui, só para vocês verem, está aqui, estas manchas brancas que estão aqui na imagem, desculpem, estas manchas brancas que estão aqui na imagem é porque a solução está saturada, ela está com tanto sal que eu não consigo dissolver mais. E, portanto, verteu e formou-se logo, mal evaporou a água, formou-se logo sal no vidro do recipiente onde eu fiz o ensaio. Portanto, veem aqui que com alguma paciência o cristal ficou preso no fio. O fio é o vulgar fio de cozer, portanto, não é um fio nada especial. Foi colocado num pau que está aqui, parece um lápis, em cima do frasco e está lá. A seguir de terem a solução, o que vocês devem fazer é tapar. Tapar, mas de maneira que permita a evaporação. Portanto, aconselha-se, por exemplo, o papel absorvente, de rolo de cozinha, um lenço de papel, algo que vocês possam pôr ou por cima da mola ou por baixo. Portanto, isso depois vocês veem como funcionar, sem agitar muito. Portanto, sempre um procedimento muito cuidadoso. E aqui, mais uma vez, veem o cristal, está deste tamanho. Portanto, pode ser que daqui a umas aulas eu vos mostre o cristal maior, vamos ver se ele tem alguma velocidade a crescer. De ontem para hoje não cresceu muito. Portanto, eu não notei diferença. Mas tapam-no, rodeiam até ou com um elástico ou até com o próprio fio, de maneira a que ele fique impedido de entrar impurezas para contaminar a solução. Deixam estar num local sossegado, não devem mexer, portanto, podem fazer observação, mas não devem agitar muito para não alterar o processo de cristalização.
Qual é o objetivo disto? É que vocês consigam fazer crescer um cristal de grande dimensão. Quanto mais tempo nós conseguirmos ter o cristal em sossego a crescer, maior, claro, ele vai ser, não é? Portanto, maior vai ser o cristal. Este cristal que aqui está, já é um cristal, reparem, a escala diz-me que é de 5 milímetros, portanto, ele andará nos 15 milímetros, que cresceu também a partir de um cristal pequenino. Portanto, é um sistema que é demorado, mas permite obter cristais engraçados. Ora, antes de me ir embora, não queria deixar de falar, a propósito do crescimento de cristais, desta caverna, chamada Caverna dos Cristais. Esta caverna foi descoberta em 1910 e inicialmente chamava a Caverna das Espadas. Ela era extremamente... A entrada estava cheia de cristais muito aguçados e daí o nome da Caverna das Espadas. Nunca tinham entrado lá dentro. Mas já recentemente, um conjunto de exploradores quis saber como era lá dentro. E entrou na Enaica, isto é a Enaica no México, na caverna, entrou na caverna e ficou muito surpreendido. É que os cristais que lá estão dentro têm estas dimensões, e nesta imagem vocês até se calhar veem melhor, têm dimensões muito, muito grandes. É uma caverna extraordinária e que teve condições de cristalização muito especiais. Ela estava submersa, portanto, uma grande parte da água é controlada, mas os cristais que se formaram foram aqueles que nós falámos no início da aula, gipsita. Isto é selenite. Se eu olhar para aqui para trás, é a selenite, que também é uma variedade de gipsita. Como nós vimos no início da aula, são muito grandes e para explorar esta caverna não se pode lá estar muito tempo. A temperatura lá dentro é da ordem dos 50 graus. Portanto, é muito quente e não é fácil de suportar. A taxa de umidade é superior a 90%. Uma pessoa, quando está lá dentro, consegue suportar no máximo 10 minutos. Ao fim de 10 minutos começa a sentir-se mal e tem que sair. De maneira que, da mesma maneira que se criam fatos espaciais para ir para o espaço, também criaram fatos espaciais, enfim, não são espaciais porque não é do espaço, mas para a caverna, mas são fatos protetores que permitem que os exploradores estejam lá mais tempo. Se repararem aqui, eu não sei se consigo ampliar esta imagem, deixa eu ver se eu consigo, aqui mostrar-vos esta imagem aqui assim. Se vocês repararem aqui no fato de um dos exploradores, vocês visualizam com certeza que ele tem, não é isto que eu quero, que ele tem uma mochila. Ora, esta mochila não é equipamento, esta mochila é água e gelo que ele transporta nas costas para poder tolerar 50 graus, porque 50 graus é uma temperatura muito quente para nós. Portanto, com este equipamento, com máscara, com proteções em todo o corpo, eles conseguem tolerar no máximo 30 minutos dentro da caverna. Para quê? Para observarem o crescimento destes cristais extraordinários que não se conhecem em mais sítio nenhum do nosso planeta. Com certeza que há mais, mas não conhecem em mais sítio nenhum do planeta. Portanto, isto só para vos mostrar, de facto, um exemplo que quase que parece de ficção científica, mas que é real. Aqui, nesta imagem, no slide a seguir, vou só desativar aqui, vocês veem o fato que eles usam para conseguir estar 30 minutos. Há muito por explorar ainda dentro desta caverna e haverá outras com certeza, com estas condições especiais em que se formaram cristais deste tamanho, mas não foi possível, no caso da Caverna dos Cristais, ir mais longe, porque para irem mais longe e explorarem mais, vão ter que partir cristais e eles são, de facto, obras de arte da natureza inimitáveis e o perigo que é, porque são pisos escorregadios e um acidente num cristal pode ser fatal. Ora, chegamos então ao nosso sumário. O nosso sumário, falarmos daquilo que estivemos hoje a conversar. Estivemos a falar de ligação química. Estivemos a falar da ligação química para os átomos estabilizarem e ficarem com a configuração de um gás nobre. Estivemos a falar de ligação iónica, ligação entre metais e não metais, e a formação dos cristais iónicos. Estivemos também a falar da ligação metálica entre átomos de metais e aquela expressão especial que configura, que dá todas as propriedades que nós conhecemos dos metais, o chamado mar de eletrões. E, claro, também introduzimos, não falámos muito, porque vamos falar em próximas aulas, mas também introduzimos aquilo que é o terceiro tipo de ligação química. Reparem, ligação iónica, ligação metálica, e falámos um pouquinho,
para a próxima aula sobre ligação covalente, a ligação de partida. Espero que tenham gostado. A todos uma boa semana e até à próxima aula.